pessoal! A nossa aula de hoje, antes da gente entrar então no conteúdo de poesia, esse gênero textual, eu resolvi fazer uma parada para a gente poder revisar um pouquinho o conteúdo gramatical, né, que nós trabalhamos no mês de abril, no início do mês de abril, né. Nós fizemos duas folhas de tarefas sobre o modo imperativo, né. Uma foi a folhinha com caça-palavras, né, onde vocês teriam que encontrar as palavras, 12 palavras, isto é, 12 verbos no imperativo, né. Então, aqui está o gabarito desse caça-palavras. Então, tem perca, tem percamos, tem some, tem preservemos, tem aproveite, tem vários verbos no imperativo, o modo imperativo, aquele modo que indica ordem, né? Então, esses são os verbos que vocês poderiam achar dentro daquele caça-palavras. Então, além daquele gabarito ali, tem os verbos que eu listei, tá? Quando aparece, por exemplo, a letra D, compre e comece, tá? São dois verbos que possivelmente vocês poderiam ter encontrado lá. Eu pedi que vocês encontrassem 12, né? Mas vocês poderiam ter encontrado mais de 12, por isso que eu coloquei todas as possibilidades. Então, todos os verbos que estão listados aqui são os mesmos que estão no caça-palavras, certo? Bom, depois de vocês acharem os 12 verbos, eu pedi que vocês aplicassem esses verbos em frases, em orações, né? Aqui eu fiz 3 exemplos. Eu peguei 3 verbos que vocês acharam lá no caça-palavras e apliquei-os, então, em orações. Vocês poderiam fazer como quisessem, né? Isso cada um ia fazer o seu. Eu fiz a minha assim, ó. Participe das aulas online. Não perca a oportunidade de ficar em casa. Preservemos o bom ambiente em nossa casa. Então, não poderia mudar a voz do verbo ou plural singular. Teria que pegar os verbos que vocês acharam no caça-palavras e aplicá-lo em frases exatamente da mesma forma, tá? Então, essa era a primeira atividade, então, sobre o modo imperativo. Depois, nessa mesma folha, nesse mesmo dia de tarefas, eu pedi que vocês continuassem a página 61 do nosso caderno de atividades, certo? Vocês teriam que, no próprio caderno de atividades, responder as questões. Era só uma página, né? Era o exercício 3, o exercício 4, o exercício 5, em relação a um exercício anterior, já que nós tínhamos feito, né? Que era sobre uma notícia, sobre uma propaganda. Então, eu vou pegar o caderno de atividades para a gente poder seguir. Então, na página 61, vocês vão encontrar ali a continuação, então, dos exercícios. Então, era para fazer, releia as frases que acompanham cada foto da propaganda da revista. Em que tempo verbal e em que pessoa estão empregados. Então, a letra B, a resposta era, os verbos estão no presente do indicativo, primeira pessoa do singular. O presente do indicativo, ou modo indicativo, foi o modo que vocês aprenderam lá no 4º e 5º ano, tá? A letra B pedia para vocês responderem da seguinte forma, ó, reescrevam esses verbos que estão no infinitivo. Um verbo no infinitivo são todos aqueles que não foram conjugados em nenhum tempo verbal. Todos eles vão estar terminados em ar, er ou ir. Então, ligar, desligar, salvar, todos que estão ali na letra B. No número 4, dizia assim, letra A, copie todos os verbos desse parágrafo. Então, tinha um parágrafo ali dentro de uma tarjinha colorida e vocês tinham que copiar todos os verbos que estivessem nesta tarja, tá? Nessa propaganda. Então, a letra A do número 4, fazemos, opinamos, discordamos, conectamos, lemos e entende, são todos os verbos. A letra B perguntava ali em que tempo e pessoa estão esses verbos.
Então, ali diz, olha, a resposta da letra B, presente do indicativo, na primeira pessoa do plural, com exceção do entende, da palavra, do verbo entende, que está no presente do indicativo, mas na terceira pessoa do singular, certo? Letra C do número 4. A letra C pedia que efeito de sentido essa alteração provoca no texto, né? Então, a mudança da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural faz com que o leitor, nós leitores, seja envolvido em todas as ações do apresentador e assim também se torne um consumidor da revista. Então, porque eles querem que a gente compre, que a gente seja um consumidor, então eles mudaram a voz do verbo. E a letra D do número 4 diz assim, sabe-se que o texto publicitário está sempre voltado para o consumidor-alvo, que somos nós, que compramos, né? Explique com suas palavras a que tipo de consumidor esse texto publicitário se dirige. Na verdade, o provável consumidor, quem vai comprar, é alguém interessado em usar a tecnologia para fazer tudo ao mesmo tempo, tá? E a número 5 era para reescrever essa propaganda, dirigindo-se diretamente ao consumidor leitor, que era você, somos nós, né? Fazendo-lhe um convite de forma incisiva. Para isso, tínhamos que usar o imperativo, que é o modo do verbo que nós estamos trabalhando. Então, ligue, desligue, salve, link, delete, grite, caia, discorde, envie, navegue, compartilhe, redimensione e descubra. Então, todos os verbos, né, que vocês botaram lá na letra B do número 3, são os verbos presentes na notícia, né, na propaganda, nós teríamos que passar para o imperativo, fazendo com que o consumidor, nós, né, façamos aquela ordem, certo? Então, está corrigido, então, a página 61. Depois, tinha uma folha de exercício sobre imperativo, imperativos 2 que tinha, né? Tinha um videozinho informando e tal, explicando, e depois tinha as perguntas, né? Então, a primeira pergunta era, explique com as suas palavras no que consiste o modo imperativo. Então, eu botei com as minhas palavras, mas com certeza vocês devem ter feito da forma, né, da preferência de vocês. Então, o modo imperativo, ele dá uma ordem, faz um convite, né? Exemplos do modo imperativo, vocês poderiam botar qualquer verbo que estivesse no modo imperativo, tá? A conjugação do verbo reclamar, pessoal, aí eu peço que vocês prestem bastante atenção. Ó. Lembra que a professora explicou? Não existe primeira pessoa. Não existe primeira pessoa no modo imperativo. Então, nós começamos a conjugá-los na segunda pessoa do singular, depois a terceira do singular, depois primeira, segunda e terceira do plural, tá? Então, aquelas respostas em vermelho é o gabarito, tá? Então, primeira pessoa não existe. Então, o indicativo estava pronto. Como é que fica quando tu manda alguém fazer alguma coisa, né? Tu reclama, ele reclame, reclamemos, reclamar e reclame. E o negativo, o não na frente, certo? Então, a primeira pessoa a gente não completa. Então, vocês podem corrigir na folha de vocês também, tá? O exercício 3 dizia assim, troque as formas que não estiverem corretas. Então, a letra A, B, C e D, elas estão corretas. Então, a gente não precisava mexer nessas alternativas aí, tá? A, B, C e D não tem nada escrito ao lado ali, pessoal, porque estão corretas. O que estava errado? Da letra E, a letra J. Como que eu vejo essa forma? Vou lá na conjugação do verbo. Como é que eu digo para eles escreverem? Como é que eu mando alguém escrever? Escrevam. Como se a professora estivesse falando, né? Estuda, estudai, estudemos. Estudai de novo, estuda. Então, essas são as ordens, tá? A número 4, passar para o negativo. Então, conta o que viste. A mesma coisa que tu dizer assim, ó, conta o que tu viu, né? Como é que eu vou passar isso para o negativo? Não contes o que viste. Então, todas as respostas em preto ali são as respostas corretas, tá? E a número 5 era passe as instruções para o imperativo afirmativo, tá? Então, estavam no negativo, tu tinha que passar para o afirmativo. Não use o computador? Use o computador. Tinha já um ali de exemplo. Não feche a janela? Feche a janela.
fecha a janela, leve os livros, abra a caixa, tá? Então, essas respostas que estão em preto são as respostas corretas da folha de tarefas, tá? Depois tinha o enumere a primeira coluna com a segunda, tá? Então, alimente os peixes, lave a louça, não vista a jaqueta, está quente, faça as tarefas, comecemos a aula, são 7 horas, organize o quarto, ligue a televisão, certo? Se vocês precisarem, retornem o vídeo novamente do início para que vocês possam ver mais pausadamente ou de novo, né, a correção desses exercícios, certo? É importante que vocês revejam isso, tá, pessoal? Porque foi postado lá os arquivos das folhas, né, que vocês retornaram, mas como era um início de trabalho no Classroom, houve arquivos que vieram em branco, outros eu não consegui abrir, então eu resolvi fazer essa revisão geral do modo imperativo para que vocês revisassem também as folhas de vocês, tá? E por final, queria mandar uma mensagem que botei um bolão de pensamento ali, né? No que eu estou pensando, como se fosse o Face, né? Como eu amo vocês, como eu gostaria de estar próxima nesse momento, mas a quarentena nos impede, então eu só quero deixar um beijo, né? E dizer para que vocês se cuidem bastante, que logo, logo a gente vai estar junto novamente, tá? Beijo!